Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva. Na aula de hoje, nós vamos ter uma ideia bem geral sobre o conceito de continuidade. Gostou da ideia? Eu sei que você gostou. Então deixa seu like aí pra mim, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e me ajuda, vamos ajudar o canal a chegar a 10 mil inscritos. Vem comigo! Eu coloquei aqui a definição de função contínua. Eu vou dizer que uma função ela é contínua em um número A ou em um ponto A, se nesse ponto A eu tiver esta expressão, limite quando x tender ao ponto A da função f de x for igual a f de A. O que isso significa? Significa que, lembrando da definição de limite, lá eu tinha assim, ó, eu tinha aqui limite para x tendendo a A de f de x era igual a L. Isso implicava para mim naquele momento que o limite de uma função existia e era igual a um número real L. Se você não assistiu essa aula de limites, eu peço que você dê uma corridinha lá no link que eu vou deixar aqui em cima, dá uma clicadinha lá, que lá tem a definição de limites. Bom, naquele momento, a gente tinha então esta expressão. Agora, quando eu falo que para uma função ser contínua, o limite para x tendendo a A de f de x tem que ser igual a f de A, eu estou dizendo que o limite de f de x no ponto A é igual à imagem de f em A. Então, olha, eu estou dizendo que limite para x tendendo a f de x, para x tendendo a A de f de x é igual a f de A, isso quer dizer, ó, que L, que é o limite da minha função, é o mesmo valor do que a imagem da minha função no ponto x igual a A. Geometricamente, o que nós temos? Aqui, olha, quando x tende a A pela esquerda, ou quando x tende a A pela direita, eu tenho o comportamento da minha função indo na direção desse ponto aqui. E esse ponto aqui, lá no eixo das ordenadas, é exatamente a imagem de f em A. Então, voltando aqui, ó, quando x tende a A pela esquerda, a minha imagem da minha função, ó, vai correndo sobre essa curva, então ela vai se aproximando de f de A. Quando x tende a A pela direita, a minha função vai correndo aqui em cima sobre a curva, de forma que a minha imagem aqui em cima ela vai descendo na direção de f de A. Então, esse cara aqui, que lá atrás para mim era L, agora ele é exatamente a imagem da minha função no ponto A. E aí, olha só que legal aqui, ó, observem que essa bolinha aqui está fechada, o que significa que a minha função, ela além de estar definida no ponto x igual a A, ela tem imagem f de x igual a f de A, que é exatamente o valor do meu limite. Logo, dada essa definição de continuidade, o que eu posso concluir? Eu posso concluir três coisas. A imagem f de A está definida, ou seja, o valor de A sempre vai fazer parte do domínio da minha função, né? Claro, se ele tem imagem é porque ele está no domínio. O limite f de x para x tendendo a A, ele existe, como eu disse para vocês antes, para gente ele era L. Ele existe. E agora, além dele ser L, ele vai ser exatamente a imagem da minha função. Vamos dar uma olhadinha em como é que isso fica do ponto de vista geométrico novamente. Do ponto de vista geométrico, vamos dar uma olhadinha nessa função aqui da letra A. Observem, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2, x dividido por x menos 2. Se você der uma observada bem detalhada, você vai ver que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, tal que x é diferente de 2. Ou seja,
Todos os elementos aqui do eixo das abscissas fazem parte do domínio, exceto o x igual a 2. E aí, eu quero que vocês observem que aqui em cima, a bolinha está aberta. Logo, essa função aqui, como x igual a 2, eu vou colocar aqui na realidade como a igual a 2, não está no domínio, essa função, ela é descontínua. Por que que ela é descontínua? Porque aqui no item anterior a gente viu que o A tem que estar no domínio. Vamos voltar aqui, ó. Primeira condição, A tem que estar no domínio de F. Joia? Vamos ver a outra. Aqui na letra B, f de x é uma função por partes, ela é do tipo 1 sobre x ao quadrado se x é diferente de zero, e ela é do tipo 1 se x é igual a zero. Então, ó, ela está definida para x igual a zero, para x maior que zero e para x menor que zero. Eu posso dizer, então, que o domínio desta função aqui é o conjunto dos números reais. Então, o meu termo A, que nesse caso é o zero, ele está no domínio da minha função. Então, o primeiro item, ele está satisfeito. O segundo item diz que o limite da função tem que existir. Vamos lá ver, então. Qual que é o limite para x tender a zero dessa minha função f de x? Olha só, quando x tende a zero pela direita, a imagem da minha função vai ficando cada vez maior, vai subindo para o infinito. E para a esquerda também, ó. Vai subindo para o infinito. Então, já deu problema aqui, porque o meu limite deu infinito. Para que a minha função seja contínua, o limite precisa existir. E pior, a imagem de f de zero, ela é igual a 1 aqui, ó. Quando x é igual a zero, a minha função ela assume imagem 1. Então, observem aqui, ó, que o limite nunca vai ser igual à imagem. Então, eu vou dizer que essa função da letra B, ela é descontínua em x igual a zero. Assim como essa daqui, ela é descontínua em x igual a 2, ou em a igual a 2. Aqui também você pode colocar em a igual a 0, se você quiser. Joia? Vamos lá para a letra C. Na letra C, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2, dividido por x menos 2, se x é diferente de 2. E ela é igual a 1 se x é igual a 2. Bom, nós vemos que ela está definida para x maior que 2, x menor que 2 e para x igual a 2. Então, eu posso dizer aqui que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Por outro lado, quando eu for calcular o limite, vou colocar aqui, para x tendendo a 2 de f de x, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu faço x tender a 2 pela direita, a minha função, ela vai escorregando aqui em cima, ela vai ficando cada vez menor. E ela vai indo nessa direção aqui, ó. Certo? E quando eu faço x tender a 2 pela esquerda, a minha função, ó, ela vai indo na direção desse número aqui. Vou colocar aqui esse número aqui, vou chamar esse número aqui de L. Nem vou precisar calcular ele, chamar ele de L. Aí agora observe, esse limite existe, certo? Ele existe. Porém, o que é o f de 2? Qual que é a imagem de f de x quando x é igual a 2? A imagem é aqui onde a bolinha está fechada, ó. É 1. E esse número 1 aqui é totalmente diferente desse número L. Bom, então, eu vou dizer que a minha função f é descontínua em x igual a 2. Para fechar, eu vou avaliar, então, a última função, que é da letra D.
a função maior inteiro. Vou apagar aqui. Na função maior inteiro, o que a gente tem? Observe, ó, que... vamos olhar o primeiro quadrante, né? Observe, ó, que aqui ela está definida para x igual a 0, né? A bolinha está fechada aqui. E ela está definida para todo mundo entre 0 e 1. Em x igual a 1, a bolinha abre aqui, mas ela fecha aqui em cima. Então, ela também está definida para x igual a 1. Para x igual a 2, ela também está definida, porque apesar dela abrir aqui embaixo, ela fecha aqui em cima. E essa imagem aqui é o 2. E por último, aqui, ó, para x igual a 3, apesar dela estar aberta aqui em cima, ela vai fechar lá em cima na imagem 3. Então, ela está definida para todos os números à direita de 0, assim como ela está definida para todos os números à esquerda de 0. Então, eu vou dizer aqui que o domínio da função maior inteiro é a reta real, é o conjunto dos números reais. Porém, quando eu for tentar calcular o limite da função maior inteiro em qualquer número inteiro, por exemplo, vamos pegar só o número 1 para vocês terem ideia. Limite para x tendendo a 1 de f de x, o que acontece? Olha, quando x tende a 1 pela esquerda, a imagem aqui da minha função, o limite aqui da minha função está dando 0. Então, eu vou colocar aqui pela esquerda, ele é igual a 0. Quando x tende a 1 pela direita, o que acontece com o limite da minha função? Ó, vamos aqui pela direita. Ao invés dela escorregar por aqui, ela vai escorregar por aqui. E ela vai parar lá no 1. Então, eu vou dizer que o limite lateral direito é 1. Mas a gente sabe, teve uma aula aqui que nós aprendemos, vou deixar o link dessa aula aqui em cima, que se os limites laterais são diferentes, ó, como limite para x tendendo a 1 pela esquerda de f de x é diferente do limite para x tendendo a 1 pela direita de f de x, eu vou dizer que o limite, então, no ponto x igual a 1 de f de x, ele não existe. Porque para que ele possa existir, a minha função tem que ter os limites laterais iguais. Então, se o limite não existe, ela não tem como ser contínua, porque para ela ser contínua, o limite tem que ser igual à imagem. Então, eu vou dizer aqui, ó, que a minha função f de x, ela é descontínua para todo x pertencente ao conjunto dos números inteiros, porque não é só para x igual a 1. Vocês podem observar que isso acontece aqui no 2, porque ó, o limite esquerdo vai ser diferente do limite direito. Acontece no 3, porque o limite esquerdo é diferente do limite direito. Acontece no 0, porque o esquerdo é diferente do direito. E vai acontecer com todos os outros números negativos. Certinho? Professora Jaqueline, e se eu não tiver o gráfico da minha função? E se eu tiver só a expressão algébrica da minha função? Será que eu consigo dizer se essa função é contínua ou não? Claro que consegue. Basta você verificar se o elemento a ser investigado de continuidade faz parte do domínio, depois se o limite existe e depois se o limite é igual à imagem. Se ele preencher, se a função preencher esses 3 pré-requisitos, então ela é uma função contínua naquele determinado ponto. Vamos ver esses exemplos aqui, olha só. No caso da letra A, f de x, né, x ao quadrado menos x menos 2, dividido por x menos 2. Nós já vimos que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, exceto o x igual a 2. Bom, e o limite? O limite aqui, ó, para x tendendo a 2 de x ao quadrado menos x menos 2, dividido por x menos 2, nós vamos calcular assim, nós vamos fazer um algebrismo no numerador para a gente ver se a gente consegue acabar com essa restrição aqui do denominador. Então, eu vou dizer aqui que isso é limite para x tendendo a menos 2.
O x ao quadrado menos x menos 2 eu posso fatorar. Isso é então, eu vou reescrever assim, ó. Limite para x tendendo a 2. Aqui em cima no numerador eu vou fatorar. Isso é o produto entre x menos 2 e x mais 1, dividido por x menos 2. Então, esse x menos 2 vai simplificar com esse x menos 2. E aí, eu posso dizer que isso é limite para x tendendo a 2 de x mais 1. Agora, ficou fácil calcular o limite dessa função, né? Porque como ela é uma função contínua, o limite dela para x tendendo a 2, eu posso usar a regra da substituição direta. Então, isso daqui vai ser 2 mais 1, que é igual a 3. Então, guarda aí, ó. Vou colocar aqui só para a gente não esquecer. Limite para x tendendo a 2 da minha f de x é igual a 2. Por outro lado, eu sei que em x igual a 2, f de x não existe. Então, o f de 2 também não existe. Então, se ela não tem imagem, não tem jeito, não adianta ela ter limite, porque se ela não tem imagem, ela vai ser descontínua. Então, eu vou colocar aqui em cima que f de x é descontínua em x igual a 2. Joinha? Vamos apagar aqui e vamos para a letra B. O que está acontecendo aqui com a letra B? Ela é 1 dividido por x ao quadrado, se x é diferente de 0, e ela é 1 se x é igual a 0. Então, aqui é tranquilo, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, porque essa função ela está definida para todos os números reais. O ponto em que eu estou avaliando o limite dela, que é o ponto x igual a 0, ou o ponto em que eu estou avaliando a continuidade dela, ele tem imagem, ó. Eu vou dizer que o f de 0 é igual a 1, tá aqui. Agora, para ela ser contínua, eu só preciso verificar se o limite, quando x tende a 0, também é 1. Se não for, ela é descontínua. Então, vamos lá, ó. Isso é a mesma coisa que limite para x tendendo a 0 de 1 sobre x ao quadrado. E isso aqui é um limite infinito. Nós vimos na aula de limites infinitos, vou deixar o card aqui em cima para você fazer uma revisada rápida lá, que quando aqui no denominador esse número fica muito próximo de 0, 1 dividido por algo que dá muito próximo de 0, que está muito próximo de 0, vai tender ao infinito. Então, esse limite é infinito. Então, esse limite nunca vai ser igual à imagem. Vou colocar aqui, ó, limite de f de x é sempre diferente de f de 0, porque eu sei que o f de 0 é 1 e eu sei que o limite é infinito, então nunca vai dar igual. Se nunca vai dar igual, ela não tem como ser contínua em x igual a 0. Então, eu vou colocar aqui que f de x é descontínua em x igual a 0. Joinha? Vamos para o nosso terceiro e último exemplo? Vou apagar aqui. Aqui na letra C, o que acontece? F de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2, e ela é x menos 2, se x é diferente de 2, e ela é 1 se x é igual a 2. Então, observem que essa é a mesma função que a da letra A, só que agora ela tem uma condição de existência quando x é igual a 2. Então, nesse caso, eu vou dizer que o domínio dela, aqui sim, o domínio dela é o conjunto dos números reais e ela tem imagem
em x igual a 2, a imagem dela é 1. E o limite? Vocês lembram como é que calcula o limite? Vou calcular aqui rapidinho, ó, só pra gente lembrar. Isso é limite para x tendendo a 2 de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Vou aplicar um algebrismo ali em cima para a gente poder acabar com a restrição do domínio, do denominador. Então, isso aqui vai ser x menos 2, vezes x mais 1, dividido por x menos 2. Cortou, cortou aqui, isso é a mesma coisa que limite para x tendendo a 2 de x mais 1. Esta função aqui, ela é uma função polinomial de domínio real. E como esse limitando aqui, o número 2, ele está dentro do domínio, eu posso usar a regra da substituição direta para calcular o limite dessa função. Usando a regra da substituição direta, eu faço x igual a 2 e 2 mais 1 é igual a 3. Então, o limite para x tender a 2 de f de x é igual a 3. Olha que interessante. Ela tem limite, ela tem imagem, mas como o limite para x tendendo a 2 de f de x é diferente de f de 2, ela é descontínua. Vou colocar uma vírgula aqui. F de x é descontínua em x igual a 2. Porque, como eu disse anteriormente, não interessa se ela tem limite e se ela tem imagem. Para que ela seja contínua, é necessário que o limite seja igual à imagem. Uma vez, então, que a gente sabe dizer se uma função ela é contínua ou não num determinado ponto, eu posso usar algumas regras que regem a lei de continuidade. Olha, se eu tenho duas funções, f de x e g de x, e elas são contínuas num número real a, considerando C um número real ou uma constante, então essas funções também são contínuas em A. Se f é contínuo em A e g é contínuo em A, então a soma de duas funções contínuas é contínua. Se f é contínua e g é contínua, então a diferença, o resultado da diferença também vai ser uma função contínua. Se você for multiplicar uma função contínua por qualquer número real, a resposta continuará sendo uma função contínua. Se você multiplicar duas funções contínuas, o produto também é uma função contínua. Se você for dividir duas funções contínuas, essa divisão, a resposta dessa divisão, também vai ser uma função contínua, desde que quando você for avaliar a imagem da g de x em A, que é assim a função do denominador, essa imagem seja diferente de zero, porque tem que haver uma condição de existência aqui para o denominador de duas funções, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seus comentários aí embaixo na seção de comentários. Tire suas dúvidas aí comigo. Vai ser um prazer poder responder as perguntas de vocês. Se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos, hein? Deixa o like aí pra mim. Por favor, se inscrevam, porque tem uma galera aí assistindo e não tá se inscrevendo. Dá uma força aí pra gente chegar a 10.000 inscritos. Até a próxima aula e um abração.